Vamos meditar no Salmo 119, na parte do versículo 7 ao 11. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? O 11 diz, ou 10, né? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir os teus mandamentos. Guardo no teu ou no meu coração ou no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Nós vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Soberano Deus, Pai amado, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual o Senhor, por muito amor, o entregou naquela cruz para nos salvar. É no nome dele que rendemos graças ao Senhor nessa noite, mais uma vez nessa gigantesca oportunidade que o Senhor concede a nós, pecadores, que almeja crescer em sabedoria e graça, de poder, mais uma vez, aprender a Tua palavra nesta noite. Entregamos em Tuas mãos nossos pecados, purifique as nossas almas, e que nós, nessa noite, possamos render um culto que seja agradável aos Teus ouvidos, Senhor. Seja com cada um aqui, tome cativo os corações de cada jovem, de todos que estão aqui participando conosco, de Kelly, a dona da casa que nos recebeu, Senhor, e que essa palavra, assim como os demais presentes, possa penetrar nos seus corações e fazer deles a mudança que o Senhor quer que seja feita. É no nome de Cristo que oramos, na certeza de que o Senhor está conosco. Amém. Bem, irmão, o Salmo 119, coloquei como desafio hoje no grupo da UPA para que vocês lessem todo o Salmo. Eu não sei se vocês leram, não precisam responder agora, mas nós vamos, nesta noite, não ler todo o Salmo, ou seja, não meditar em todo o Salmo 119, porque se você for ler aí, você vai ver que ele é um salmo bem grande, né? E o Salmos 119 é bem conhecido exatamente por isso, pelo seu tamanho, por ser o maior capítulo da palavra do Senhor. Antes eu queria só trazer uma ilustração para vocês de um escritor e crítico social norte-americano, Sinclair Lewis, deve ser assim a pronúncia dele, ele que venceu, né, ganhou aí o Prêmio Nobel de Literatura de 1930. Ele não é da nossa época, vamos dizer assim, porque ele nasceu em 1885 e veio a falecer em 1951. Nenhum de nós éramos vivos, mas essa história ficou registrada, uma história curiosa. Ele contou certa vez que cruzando o Atlântico, né, uma senhora que ali estava no navio, estava lendo um livro. Seu último livro, na final, desse escritor, né? Por coincidência, eles estavam no mesmo navio e ela lendo aquela obra, né? Que, por sinal, estava também sendo motivo de muitas discussões acaloradas por parte dos seus leitores. E a julgar ali, ele observando aquela senhora lendo, né? Aquela mulher lendo aquele livro, pela quantidade de páginas que ela já tinha passado, ele deduziu que ela estaria exatamente naquela parte mais chocante da obra, do livro, né? Sempre tem uma parte do livro que nos atrai mais ou que chama-nos a atenção por algum motivo. E esta era a razão aqui central dessa história, né? Ele achou que ela estava exatamente naquela parte ali mais chocante do livro que estava causando perturbação entre os seus leitores em geral. Sendo assim, ele continuou fitando seus olhos naquela mulher, aguardando para ver qual seria a reação dela, né? E exatamente, quase naquela mesma hora ali, a história diz que ela se levantou de onde estava lendo o livro, andou a passos firmes até o parapeito ali do navio, né? E atirou aquele livro no oceano. Aí vocês imaginam que a história era bem assim, vamos dizer, que trazia surpresa para o leitor, né? E para dizer a verdade, ao ler essa história, a gente é levado a pensar o quê? Que a reação das pessoas de hoje são um pouco parecida com a daquela mulher.
Não diante de ler um livro ou quem sabe de algo que choca numa leitura de uma obra, mas até diante da palavra do Senhor mesmo. Né? Ainda que nem todos atirem para longe os exemplares bíblicos, na prática isso está acontecendo. Por quê? Porque ignoram, na verdade, a leitura, ignoram por completo a Bíblia, rejeitando sua fonte, a veracidade e também a aplicação da Bíblia. E aqui nesse Salmo 119, o escritor jamais faria uma coisa desse tipo. Ele jamais agiria daquela forma, ou da forma que as pessoas estão agindo hoje para com a Bíblia. Né? Ele tem uma visão aqui nesses Salmos realmente elevada da palavra do Senhor. Qual é o título que eles deram para esses Salmos? Excelência da lei divina. Se você for ler os Salmos do início ao fim, ou se vocês já leram, foi fácil perceber que esse Salmo vai tratar exatamente disso, falar da excelência da lei divina. Seus 176 versículos, olha a quantidade, estão dispostos aí em 22 estrofes, com 8 versos em cada uma delas. Interessante que em cada verso, em cada estrofe, todos os 8 versos começam com a mesma letra, seguindo a ordem alfabética ali da língua hebraica, onde ele foi originalmente escrito. Assim, no verso 1, se vocês notarem, do verso 1 até o 8, são iniciados com a letra Aleph, no grego, no hebraico, né? E do versículo 9 até o 16, com a letra Bet, e assim por diante, até chegar na última letra do alfabeto ali, hebraico, que seria a letra Tal. Né? Assim, de repente, seja essa a pronúncia. Entretanto, irmãos, apesar de tantos versículos, o assunto central, como eu disse, de todos esses versículos, de todo o capítulo, é o mesmo. As Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. E em suma, nós vamos ver que o Salmo 119, ele é de enaltecimento à lei de Deus. O salmista aqui, ele enaltece a lei de Deus, a palavra do Senhor. O salmista apresenta seu reconhecimento à perfeição e à supremacia da palavra do Senhor. E ele vai apegar-se a ela de forma contínua. Para ele é a luz, na verdade, e proteção. Em meio às palavras ungidas de reverência, ele intercala orações pertinentes. E algumas, se a gente for perceber aí, elas são repetidas, né? Mas faz bem a alma conhecer o sentido do temor à lei e pedir a bondade de Deus para cumpri-la. Meus queridos irmãos, jovens, adolescentes, existem situações inusitadas, desafiadoras e aterrorizantes em nossas vidas, na caminhada do peregrino, né? Nós que, uma vez de Cristo, nós podemos nos considerar como os peregrinos nesse mundo, como extraterrestres, como pessoas que não são deste mundo. Mas apesar de enfrentar essas situações desagradáveis, desafiadoras na vida, nós vamos ver, de acordo com esses salmos, que há uma lâmpada luminosa, né? Com a palavra no coração, ela chegará ao seu destino final, né? Gracioso de contentamento. Esta é a vida do cristão, apesar das dificuldades, quando ele assume, né, essa condição de que ele está na dependência do Senhor. É isso que o salmista faz aqui. O crente pode e deve orar como o salmista fez aqui diariamente. E a gente vai ver que o jovem cristão comprometido com Deus sempre vai ser diferenciado em um mundo em que as coisas estão invertidas, né? As coisas erradas estão tidas como certas e as coisas certas estão já sendo consideradas erradas. Aberração para a sociedade moderna. Tanto é que hoje, se a gente for apelar fielmente aos princípios bíblicos diante dessa sociedade corrupta, nós somos taxados, como eu disse naquele estudo anterior, de antiquadros, pessoas fora de moda, quem sabe pessoas que têm discriminação para com o seu semelhante por causa das escolhas erradas que eles fazem, e nós condenamos segundo a palavra do Senhor.
Então, ter o compromisso, Darlis, com Deus é sinônimo de sucesso na vida. Ou seja, você quer ter uma vida tranquila, uma vida mais assegurada diante das dificuldades, saber conduzir uma dificuldade. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos viver em mil maravilhas quando nós somos cristãos, até porque o cristão, por conta do evangelho, ele vai ser perseguido. Mas essa perseguição vai ser vencida quando você tem um compromisso com Deus. Então, ter o compromisso com Deus é sinônimo de sucesso em nossa caminhada. Apesar das dificuldades, como eu disse, você vai se sobressair no final. Pois a sua bênção, proteção e cuidado sempre estarão presentes naqueles que amam o Senhor, ou na vida deles. Então, não tem nada melhor do que desfrutar da amizade do nosso melhor e verdadeiro amigo, que é Jesus Cristo. E isso é o que nós devemos buscar todos os dias, como o salmista faz aqui. Davi nos ensinou que precisamos ter compromisso com Deus através da obediência dos ensinos das Sagradas Escrituras. Né? Repetindo, Davi ensinou o quê? Que nós precisamos ter compromisso com Deus através de quê? Da obediência dos ensinos das Sagradas Escrituras. É o que eu estou dizendo, sempre nas oportunidades que a gente está trazendo a palavra, Deus nos dá essa condição. Eu sempre digo à igreja e digo a vocês mais uma vez, a gente não pode estar perdendo tempo na igreja. Né? Todos os trabalhos ministrados na igreja é para o nosso crescimento espiritual. Então, se a gente não der ouvido, não dedicar em ler a palavra do Senhor e tirar dela esses ensinamentos para o nosso viver, nós estamos ali perdendo tempo, enganando a nós mesmos. E aqui o salmista nos vai deixar bem claro hoje, trazendo para nós essas belas palavras do Salmo 119. Então nós devemos viver em obediência às Escrituras Sagradas e ter compromisso com Deus. O jovem compromissado com Deus deve, em primeiro, louvar a Deus com o coração sincero. Quando cantávamos aqui os cânticos, eu fiquei pensando, que esse canto que sai tão bonito de nossas bocas seja do coração. Eu estava em espírito orando, à medida que cantava, estava olhando para vocês e pensando nisso. Se realmente esses cânticos nossos saírem do coração, verdadeiros, com certeza Deus aceitará o nosso louvor, será bem ouvido por Ele. O Senhor jamais receberá um louvor que saia com falsidade de nossas vidas, dos nossos lábios, porque Ele requer de nós o quê? Sinceridade e verdade. Ou seja, sermos íntegros naquilo que nós estamos fazendo. E por isso que fala, quando entrares na minha casa, a palavra nos orienta a nos entrarmos em silêncio. É nesse sentido. Deixar de falácias, deixar as coisas, as picuinhas do nosso mundo secular lá fora do culto, E estarmos, quando entrar na casa do Senhor, em qualquer espaço que a palavra de Deus está sendo pregada, que reine o silêncio, que reine a atenção para a gente tanto ouvir como também prestar um culto verdadeiro ao nosso Deus. E quem presta esse culto a Deus com seus lábios, com sinceridade e verdade, é isso, na verdade, que ele vai estar procurando nos seus verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade, diz a palavra, não é isso? Veja o versículo 7, nós vamos explorar esses 7 ao 11, são o quê? 5 versículos? Acho que isso, 7 a 11. Então, o versículo 7 diz isso, render-te-ei graças com integridade de coração. Então, eu gostaria que vocês centrassem em cada versículo que nós vamos explorar aqui. Hoje a exposição vai ser mais breve, mas vamos aproveitar cada versículo, cada palavra, para entendermos o que o salmista está querendo dizer conosco aqui. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Foi o que nós acabamos de dizer. Se nós já conhecemos a palavra, sabemos muitas passagens, conhecemos, é hora de quê, então? De rendermos graça ao Senhor com integridade de coração. E isso vai fazer quando? Quando tiver aprendido os teus retos juízos. Se nós aprendemos, temos que colocar, então, isso no coração com integridade e estar devolvendo ao Senhor, um viver santo que agrade a Ele. O jovem ainda compromissado com Deus deve, em segundo ponto aqui, obedecer os decretos de Deus sem os abandonar.
Ter obediência aos decretos de Deus mostra o grau de amor que temos para com Ele. Ou seja, hoje você obedece, amanhã não. Que negócio é esse? Não tem como. Surgiu uma atratividade na cidade, você de repente resolveu participar de coisas que às vezes fere a santidade de Deus. E aqui nós já fugimos daquilo que está sendo proposto aqui. O versículo 8 vai dizer: cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Há uma promessa aqui: cumprirei os teus decretos. Então, são os ensinos eternos que sempre devem reger toda a nossa trajetória e não apenas uma parte dela. É aquela questão, né? Uma vez de Cristo, Cristo para sempre, mas também a caminhada é longa. Quando a gente coloca a mão no arado, diz a palavra, não devemos o quê? Olhar para trás. Quem tem posto a mão no arado não deve mais olhar para trás. Isso diz a música, né, bem cantada dessa passagem das Escrituras. Então, sempre devemos persistir nos ensinamentos do Senhor e jamais abandonar o quê? A sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Quando Deus nos chama para o Evangelho e nós conhecemos a Bíblia, Ele sabe o que está fazendo conosco. Quem aqui pode, nenhum de nós, né? Eu acho que até o ímpio às vezes não consegue, só se ele for bem ateísta mesmo, bem ateu mesmo como existe muitos no mundo, né? De tudo nesse mundo a gente encontra. E os ateus estão aí em alta principalmente agora na atualidade, né? Eles estão por aí. Mas quem deles é mesmo que seja o ímpio, que é agraciado pela, né, a graça comum de Deus ali, que dá o sol, dá a chuva, dá o alimento, proporciona a saúde para o ímpio, mesmo que não serve a ele. Isso é a graça comum que todos têm. Quem desses pode desmentir uma coisa dessa, negar que Deus faça o bem para nós? Então, isso é estarmos seguros. Seguir os decretos de Deus sem os abandonar, pois Ele jamais vai também nos decepcionar com a sua santa e boa vontade e perfeita, agradável para as nossas vidas. Continuando, eu vou trazer aqui uma ilustração também que é bíblica, né, na verdade. Não é bem ilustração porque é um texto bíblico e eu gostaria de desafiar vocês a acompanhar comigo essa passagem nas Escrituras. Quando Ezequias esteve doente, o profeta Isaías foi visitá-lo, né, e levou consigo uma mensagem para aquele servo de Deus. Vocês têm conhecimento dessa passagem? O que Isaías, o profeta Isaías, foi falar com Ezequias quando ele estava doente? Alguém já viu essa passagem? Conhece? A mensagem era que ele iria morrer. Isaías foi mandado por Deus para dizer para Ezequias que ele iria morrer, pois estava doente. E já chegou lá, vamos dizer assim, falando para ele: olha, arruma a casa, apronta aí os seus testemunhos, porque ele iria morrer. Vamos abrir Isaías 38 para vocês verem como é que foi essa história. Isaías 38. Imagine você estar doente, chega um homem de Deus e diz para você, né? Eu vim aqui te falar que pudesse arrumar a casa. Deus mandou dizer que você vai morrer. Isso. Isaías 38. Vou abrir até a Bíblia aqui. Eu vou ler, vocês podem ir acompanhando para a gente. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Vamos pensar talvez num câncer, né? Que hoje a gente sabe que o câncer ainda é incurável, mas aqui diz uma enfermidade mortal. Era de morte. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás.
Então virou Ezequias, ele fez o que nessa hora? Pode dizer aí, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Isso era um costume deles fazerem, orar virado assim para a parede, né? E buscar a presença do Senhor. E disse, qual foi a oração dele? Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Né? Um servo do Senhor, homem temente de oração, como é um grande exemplo na Bíblia esse homem, quando se fala de oração. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, Isaías aqui já tinha saído da casa, ó. Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, o Senhor Deus de Davi teu pai, né? Ouvi a tua oração, diga para ele lá, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Vejam, meus queridos, até o versículo 8, principalmente, né? Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Diz os estudiosos que Isaías fez um milagre em seguida, né? Orou para que aquele relógio retrocedesse, né? Como diz aí o texto, para provar que exatamente a palavra anterior foi verdadeira também. E aconteceu, o relógio retrocedeu-se, né, e a sombra foi lançada pelo sol ali, declinante, no relógio de Acaz. Antes não tinha o relógio como a gente tem hoje, mas tinha aquele relógio que media, que contava as horas, baseava o dia através da luz do sol da sombra. E Isaías, com sua oração também, fez com que mudasse ali a trajetória daquele relógio, provando que o que havia acontecido com Ezequias fora também real. Então imagine aí, meus queridos, veja lá no versículo que finaliza esse, acho que no 21, como é que terminou essa conversa deles? Diz aí, ó. Ora, Isaías dissera, tome-se uma pasta de figos e põe-se como emplasto, cobre a úlcera, e ele recuperará o quê? A saúde. Eu pergunto a vocês, será que essa pasta em si curaria ele da doença? Que foi usada depois por Isaías e proposta aqui? Com certeza que não curaria. Na verdade, Deus deu aqueles 15 anos a Ezequias bem antes dele orar. Ou seja, a sua oração, como nós sabemos, Deus é imutável. Não é a oração aqui de Ezequias que mudou a trajetória do destino que Deus tinha dado para aquele homem. Mas, com certeza, o plano original de Deus era dar 15 anos a mais para o rei Ezequias, né? O que ele queria com aquela declaração inicial de que ele ia morrer era provocar o rei, levando o quê? A reconhecer que sua vida estava nas mãos de Deus. E é assim que ele age hoje. Muitas vezes não é a nossa oração que vai mudar o plano de Deus. Deus apenas faz o que conosco? Ele nos testa a nossa fé, ele avalia como tem sido nossa caminhada, e os males virão sobre nossas vidas. Não é um castigo de Deus, muitas vezes é permitido por Ele em provações. E a maneira como a gente recebe, né, Laísa, pode se transformar em uma tentação. Porque a gente tem assistido um vídeo que fala muito disso, e fica bem claro que o que Deus faz para nos testar para nos provar, pode se transformar por nós, da parte nossa, numa tentação. Mas se você for forte, você vai ver que não é uma tentação, é uma provação de Deus, como aqui foi provado. E ganhou seus 15 anos aí mais de vida. Para quem já estava considerado morto, veja que
Que coisa maravilhosa Deus operou na vida deste homem. E eu pergunto por que eu coloquei isso dentro da análise do Salmo 119. Será que esse homem era um homem que era dedicado a Deus? Será que tinha muita vez com Deus mesmo? Quem de nós poderíamos agir como esse homem agiu aqui? Orar e pedir a Deus. Não fazer como os modernos fazem. Eu não aceito isso para mim. Eu ordeno que Deus faça isso. Ninguém pode dar ordem a Deus. Ele quer, na verdade, que nós nos quebrantemos, sejamos humildes de espírito e nos humilhamos diante dele. Foi o que nós falamos ali ontem, na oportunidade, trabalhando sobre a questão da oração, né? E é isso que Deus quer de nós. No final, a gente pode ver aqui nessa história, Davi, que a vontade de Deus foi feita exatamente como ele queria. Não como Ezequias queria, mas como o próprio Deus queria fazer. Nunca vocês podem entender que uma oração vai mudar o plano original de Deus. Apenas quando algo ocorre da forma que nós pedimos, é porque exatamente nossa vontade, de certa forma, entrou em harmonia com a vontade de Deus. E quando nós pedimos com fé, Deus ouve, e se a resposta não vier conforme nós esperamos, é porque Ele sabe que aquilo não é o melhor para nós no momento. Nós sabemos que, como eu disse ali ontem, há também propostas de orações que nós fazemos a Deus que são absurdas, né? Pedimos coisas que logo de cara a gente pode dizer que Deus não vai atender, né? Como aquelas que nos proporcionam o prazer, que nos traz regozijo. Eu dei exemplo ontem de ganhar na loteria, né? O cristão nem deve se envolver com essas coisas, mas tem gente que ora para que Deus o abençoe, acertando lá os números da sorte. Deus não vai responder a oração desse tipo, por conta exatamente dos seus princípios. O que está lá em Gênesis? Do sustento da terra, ou melhor, da terra tirará o sustento de suas vidas, ou seja, da terra você terá que suar para colher seus alimentos. Isso nos dias de hoje é você trabalhar para ganhar seu dinheiro honestamente e não ficar aí correndo atrás de coisas fáceis. Ninguém vai chegar a lugar nenhum desse. E aqueles que chegam com as suas cobiças, certamente terão que pagar um alto preço depois quando partirem deste mundo. Então, o jovem também que tem compromisso com Deus, ele deve manter uma conduta pura. É mais um ponto do nosso estudo. A forma como vivemos no dia de hoje é o que vai mostrar quem nós somos. O que é manter uma conduta pura? Quando eu falo isso aqui, vocês lembram de que passagem nas Escrituras? Eu vou tentar puxar de vocês para ver se a gente está, de certa forma, lembrando de algum versículo. A forma como vivemos hoje, no dia a dia, é o que vai mostrar quem nós somos. Tem uma passagem nas Escrituras que diz o quê? Semelhante a isso? O que nos faz pensar nesta afirmação? Lá em Mateus 7,16 vai dizer o quê? Pelos frutos, ou pelos seus frutos, os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos, dos espinhos, daqueles pés, né, de ervas daninas? Então, pelos frutos, nós vamos conhecer de qual árvore nós estamos falando. Ou seja, se você age conforme a palavra de Deus, é porque você está colhendo fruto correto da palavra de Deus. Mas se você, no dia a dia, demonstra rebeldia, vivendo em desarmonia com aquilo que Deus ensina, certamente o seu coração está cheio daquilo. Até porque o que a boca fala é exatamente daquilo que o coração está cheio. Não tem como sair coisas boas de um coração rebelde, perverso. E por sinal, nós como cristãos deveríamos sair de nossas bocas, nossas ações, somente coisas oriundas da palavra do Senhor. E se a nossa conduta for má e irresponsável, seremos alvos de crítica por todos aqueles que estão à nossa volta. Não é isso que acontece? Os ímpios vão falar de nós, os próprios irmãos da fé vão ficar chateados quando nós agimos
contrário às Escrituras, né? Mas se for uma conduta pura, né, seremos observados como bons exemplos a serem o quê? Seguidos. E Cristo já dizia o que lá no Sermão do Monte? Vós sois a luz do mundo, sal da terra, luz do mundo, exatamente para serem exemplos a serem seguidos. Mas no mundo tão assim escasso de bons exemplos, de atitudes honestas, como podemos manter uma conduta pura? Como tornar-nos puros da forma que Deus quer? Se vocês observarem o versículo 9 aí, do 119, vai dizer o quê? Quem pode ler? Vamos ver que Davi aqui dá a receita. Versículo 9 do Salmo 119. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra? Pronto. Ele pergunta e ele mesmo responde. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o. Observando quem? Está perguntando o que, gente? De que maneira poderá o jovem guardar puro quem? O seu caminho. E ele diz o que? Observando o caminho, né? Segundo a tua palavra. Ou seja, veja se sua estrada está repleta da palavra de Deus. Se está condizente com a palavra do Senhor. Se o seu caminho está, na verdade, demonstrando a aplicação da palavra do Senhor. E o caminho aqui a gente pode entender exatamente o nosso viver mesmo, o nosso proceder, as nossas atitudes, tudo que fizermos, se está segundo a palavra do Senhor. Então, muitas vezes, a gente não é cristão de verdade porque a gente não quer. Não culpe a ninguém não, porque a palavra está sendo pregada, nós estamos, não vou dizer exaustos, porque quanto mais ler, dá vontade de ler. Essa deve ser o prazer, quando a gente começar a ler a palavra, entendê-la mesmo e aplicar em nossa vida, você vai querer ler todas as páginas da Bíblia. Então, se vivermos de conformidade com a vontade de Deus, da palavra dele, a nossa conduta sempre será sadia e feliz. Quando nós dizíamos, é difícil fazer a vontade de Deus, é difícil ser crente. Mas se for bem ver, é fácil. Ainda mais aqui, que a coisa ainda não apertou para o nosso lado. Difícil é viver como no passado, os nossos irmãos da fé, a igreja primitiva, que foram perseguidos. Assisti ontem um clipezinho rápido ali de 2 minutos, falando da forma como Paulo foi morto, né? O soldado pegando ele na prisão, ali encarcerado, levando lá para o pátio e decepando seu pescoço. Bota lá no... E o soldado vem aí. Tudo por quê? Por causa do Evangelho. E hoje aqui a gente tem tanta oportunidade de pregar, de falar ao ímpio, né? Em Deuteronômio 5,33, um versículo que eu achei interessante nessa passagem aqui colocar, diz assim, ó, andareis em todo o caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para que vivas e bem vos suceda, e prolongareis o quê? Os vossos dias na terra que é a vez de possuir. Voltando ao exemplo aqui do enfermo, né? Já estava decretado sua morte ali, entre aspas, porque Deus, na verdade, fez isso para testá-lo. E Deus concedeu mais dias para aquele homem, porque justamente por conta da sua obediência à sua palavra. E caminhando para o fim aqui, o jovem compromissado com Deus também precisa buscar a Deus de todo o coração. Em todo o tempo se deve buscar a presença de Deus, pois somos totalmente dependentes do nosso Senhor. Tudo o que temos e o que nós somos é por causa do seu poder, né? De todo o coração, diz aí o versículo 10 na parte A, ó. De todo o coração te busquei. Que nós possamos falar isso também. De todo o coração estou buscando o Senhor. A UPA foi reorganizada esse ano com esse propósito. E quando, graças a Deus, nos colocaram ali diante, está sendo um desafio para mim, né? Vocês não ainda são pais de família, um dia vocês vão ver do que eu estou falando. Você caçar um tempo para dedicar mais, para estar proporcionando a vocês esses encontros, não é fácil. Mas eu dou graças a Deus por isso, porque está sendo uma coisa
bom para vocês, acredito, e gratificante mais para mim ainda, estar buscando aprender mais a palavra do Senhor para transmitir, de estar marcando essas reuniões de oração, né, que é uma coisa que nós precisamos muito, a prática da oração em nossas vidas. Como nós dissemos ali ontem, não dá para pensar um crente sem orar. Não tem cabimento da gente colocar em nossa mente que nós somos cristãos sem falarmos com Deus. Pensa aí, fora da igreja, como tem sido sua experiência de oração com Deus. Se não fosse a igreja, você teria falado com Deus na semana passada? Ou nessa, se você ainda não foi ontem? Você já falou com Deus de segunda, domingo para cá? É isso que nós temos que avaliar. Então, buscar a Deus de todo o coração é ter total confiança na sua pessoa. É desenvolver uma fonte de intimidade com Ele, reconhecendo que houve, né, de nossa parte uma verdadeira entrega em suas mãos. É você se considerar pó. É você se considerar um trapo de imundície mesmo. É isso que a palavra diz que nós somos. Por mais que nós achamos que nós somos alguma coisa, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos levanta de manhã, é Ele que permite que nós trabalhemos, que ganhemos nosso dinheirinho, que consigamos o alimento para a nossa mesa. Hoje mesmo Sara orou na hora que a gente for almoçar. Isso é uma prática que nós vamos estar buscando todos os dias. E ela que não orava, né, lá, há uns dias atrás. E aí a gente vai despertando para ensinar isso à criança. Temos que orar desde cedo para crescer já com esse espírito de ser temente mesmo a Deus. Então o salmista ainda faz um pedido a Deus aí no versículo 10 ainda. Ó. Qual é o pedido final dele aí? Não permitas, não me deixes fugir dos teus mandamentos. Né? Quem é que pedir isso a Deus vai ser negado esse pedido. Não deixa eu fugir, não deixa eu desviar dos teus mandamentos. Né? E ainda quase que encerrando, o jovem compromissado com Deus deve guardar a palavra dele no seu coração. É o que diz o versículo de número 11 aí, ó. Guardo no coração as tuas palavras. Devemos ter como prática diária a leitura da palavra de Deus. Se vocês estão perdendo tempo no WhatsApp, perdendo tempo nas redes sociais, quanto tempo a gente perde olhando e curtindo coisas deste mundo? A pessoa, às vezes, eu posso falar aqui e atingir alguns de vocês, mas já fiz isso também, né? Muitas vezes terminava um jogo do Flamengo, na empolgação ali, filmava um pedaço diante da televisão, soltava lá no Facebook. Acho que lá deve ter alguma coisa ainda que eu não tirei. Mas são coisas fúteis, ali vai estar provocando, quem sabe, outros que não gostam daquele time, apesar de ser uma coisa bem particular, mas diante de Deus eu acho que isso não nos leva a nada, não nos aumenta em nada em questão de fé. Então, quando você diz que não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a palavra de Deus, você está mentindo, mesmo na correria dos nossos dias. Quanto tempo você passa no WhatsApp? Quanto tempo você passa sentado na calçada, batendo papo, jogando conversa fora? Quanto tempo você passa durante o dia falando como é que está sendo a Copa do Mundo, os jogos? Esse ano eu fiz questão de nem saber quem está na Copa direito. Eu sei que é uma coisa que a gente é bom estar sabendo, né? Ter essa visão do contexto, mas eu tenho andado tão ocupado a ponto ocupado mesmo com as coisas de Deus, com a palavra do Senhor, que eu não tenho tido tempo para estar observando essas coisas. E o que eu mais vejo na cidade é o povo comentando os jogos, dando sua opinião, como se ganhasse dinheiro, como se fosse tirar algum proveito nessa empreitada. Então, quando a tentação vier, bloqueie quem está te provocando a tentar ser tentado lá no Face. Saia do grupo de WhatsApp, aquele grupo que só tem coisas que não edificam. É você que tem que se policiar. Olhou para a palavra, guardou no coração, não está condizente àquela prática que está te chamando, te atraindo, sai fora. Então devemos ter como prática diária a leitura da palavra de Deus, para aplicar na nossa vida aquilo que aprendemos do Senhor.
E eu digo assim que haverá momentos em que nós não vamos estar com exemplar bíblico na mão. Haverá tempos, situações que você não vai estar com a Bíblia na mão, no meio da rua, foi pego de surpresa, e houve uma situação em que alguém está precisando de uma palavra, e aí? Você que não lê a Bíblia, não conhece, um cristão não saber dar uma palavra a alguém numa hora que necessitar, isso é terrível. Eu tive uma experiência na semana passada que alguém estava precisando de uma palavra, e de repente conversando ali, Deus foi nos instruindo com um versículo e outro, eu não estava com a Bíblia na mão. E foi aconselhando. A pessoa, segundo a mãe dele, né, tem um vizinho da gente, vocês conhecem, não é a Antier que está falando, mas aquele dia foi um dia que ele dormiu tranquilo. Eu aconselhei que tomasse um banho, tome um banho, não saia para a rua, se você sair para a rua vai piorar a sua situação. E foi bem nos dias de festa aí. Aquela pessoa foi ali, certamente tomou o banho como eu havia pedido, relaxou, foi deitar e dormiu a noite toda tranquilamente, quando muitas vezes faz tudo ao contrário do que nós estamos dizendo. Então é isso. Muitas vezes você tem que ter o conhecimento da palavra para dar uma palavra de fé, uma palavra de ânimo para a pessoa. Quem sabe numa hora dessa é que ela se converte dos seus maus caminhos, né? Então, ao guardar a palavra de Deus em nosso coração, estaremos permitindo que Deus nos fale todos os dias de nossas vidas. Ou seja, a Bíblia não vai estar na sua mão, mas vai estar no seu coração. E para que melhor do que ter a palavra do Senhor no coração? Como eu disse, é de lá que emana todas as coisas que saem pela boca, né? Vamos dizer assim. Então, na hora em que não tivermos a palavra de Deus escrita, o que nós vamos fazer? Há pastores por aí, esses pastores reformados mesmo, preocupados na criação dos filhos. Pode chegar um dia aí em que você pode ser encarcerado, ter que ir para debaixo do chão, fugir mesmo deste mundo por conta do Evangelho, e aí você vai ter que ter na sua mente, no seu coração, toda a Bíblia, para você vivê-la, quando tirar de você esse precioso livro. Hoje nós temos exemplares aí, temos online as mais diversas versões bíblicas, Bíblias impressas de todos os tamanhos, as fontes, exatamente para não ter essa dificuldade. Mas se um dia, né, pode correr o risco de termos que ser escasso, sermos privados, na verdade, da palavra do Senhor escrita. Há várias histórias de pessoas que eram, vamos dizer assim, fortes, entusiasmadas com a fé, que passaram na prisão há alguns anos, e quando soltou, a primeira coisa que quis pegar foi uma Bíblia. Vejo história de mulheres nesse sentido. Uma certa mulher, quando saiu da prisão, disse que abraçou a Bíblia e começou a chorar, e parecia que estava vendo a pessoa que mais amava no mundo, quando abraçou a palavra do Senhor. Então aproveitemos enquanto nós podemos achar, como diz, né, o profeta. Buscar o Senhor enquanto está perto, invocar, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, é assim que diz, se não me engano, Oséias, ou é no próprio Isaías. Davi também nos mostra outro motivo importante para que nós devemos guardar a palavra de Deus em nosso coração. Aí, encerrando no versículo 11, diz o que na parte B aí? Guarda no coração as tuas palavras. Qual é o motivo que ele guarda? Por quê? Para não pecar contra ti. Eu pergunto, quem é que guarda a palavra do Senhor que vai andar em pecado? Se nós pecamos é porque nós estamos deixando de lado muitas passagens bíblicas, nós estamos desprezando, como eu disse no início, a palavra do Senhor. É como se nós estivéssemos fazendo como aquela senhora lá, ó, jogando no oceano a palavra de Deus, lançando para fora de nós. Não fazemos literalmente, mas se formos ao pé da letra, nós estamos fazendo sim isso aí. Então não deixaremos de ser pecadores só por ler a Bíblia em si. Você não vai deixar de ser um pecador, mas com certeza nós iremos evitar o máximo de pecar contra Deus, se guardarmos a sua palavra. E eu concluo aqui com mais algumas palavras. A importância de termos compromisso com Deus é aumentar o nosso amor. Quando você tem um compromisso como esse que foi me dado, como esse que vocês estão tendo, Davi saiu de
do seu povoado para vir aqui, vir à cidade nesta noite. Não é brincadeira não. Tem que conversar com o pai, explicar direitinho como é que funciona, para poder vir aqui num dia como hoje. Quando é época de prova, às vezes tem prova, avaliação no dia seguinte, à noite é o horário de estudar e muitas vezes tem programação da UPA e ele está aí buscando, né? Que Deus continue a nos fortalecer nesse sentido. Então, a importância de ter compromisso com Deus é isso, aumentar o nosso amor por Ele a todo instante e nos colocar sempre à sua disposição como verdadeiros servos. Independente de qualquer idade que nós venhamos a ter, o nosso principal alvo deve ser a prioridade para com Deus. Sempre o colocando em primeiro lugar em nossas vidas, em nosso coração. Permitindo que Ele reine com toda soberania. Né? Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e as demais coisas vos será acrescentada, diz a palavra do Senhor. Então que Deus nos ajude, irmãos, e que Ele mesmo faça com o Espírito Santo a obra que precisa ser feita no coração de cada um de nós. Que Deus abençoe. Amém. Se você já acompanha os nossos vídeos e ainda não é inscrito em nosso canal, esteja se inscrevendo. Ative o sininho para receber as notificações de nossas novas postagens. Compartilhe os nossos vídeos com seus amigos e deixe o seu like. Muito obrigado!